Olá pessoal, dando início a mais um capítulo do nosso Pod Maravilha. Hoje vamos estar falando para empreendedores. Eu convidei essa pessoa maravilhosa, uma empreendedora, tem uma história incrível, Vanessa Rodrigues. Ela é CEO do restaurante Mestre Kami. Vanessa, que alegria poder receber você, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço pelo convite, Betânia. Estou muito contente de estar aqui, de estar podendo falar um pouco sobre o meu trabalho, sobre como tudo começou e poder inspirar outras mulheres e também falar que não é só homem que está nessa rotina do japa, não. Se duvidar, eu dou aula para muitos sushimens aí da praça. Pessoal, ela é pequenininha, mas é uma grande mulher. Você vai conhecer a história dela. Quero aproveitar, Vanessa, e você conte para a gente. Eu sempre pergunto isso para os nossos convidados. Fale um pouquinho quem é a Vanessa. Então, a Vanessa é uma menina de interior muito sonhadora, que sempre sonhou na vida. Então, eu sou movida a sonhos. E, através desses meus sonhos, eu corro atrás para realizá-los. Então, eu já realizei vários e ainda tenho muitos para realizar. Então, eu estou na caminhada aí de realizações dos meus sonhos. E como que aconteceu essa história? Você é nordestina? Sim, sou do interior do Ceará. O que motivou vocês a entrar nesse mercado da comida japonesa? Então, quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, aos 13 anos, para ficar permanentemente, eu conheci Manuel. Ele era sushi man e eu era apenas uma menina que estava começando a vida e não tinha conhecimento de nada ainda. Comecei minha jornada como doméstica e quando eu tive a primeira experiência com sushi, foi através da minha prima Paula, que me ofereceu e eu experimentei. Até então, não tinha conhecimento de nada. Quando conheci Manuel, foi quando eu comecei a degustar, de fato, a variedade de sushi. E quando a gente se conectou e com um ano, menos de um ano, a gente já estava morando junto. E foi aí onde tudo aconteceu. Depois de doméstica, eu fui trabalhar como garçonete. E como eu vi a paixão que ele tinha pelo sushi, eu comecei a sonhar em montar um restaurante. Foi aí onde eu comecei a plantar a sementinha nele, falando, e aí, tá na hora de a gente montar nosso restaurante. E aí ele ficava assim, mas não é fácil assim não. Eu falei, claro que é fácil, vamos juntar aí, vai dar certo. E foi aí que tudo começou, a semente foi plantada e a gente começou a almejar a montar o nosso próprio negócio. E como isso já estava montado na minha cabeça, né, já comecei a desejar, sonhar com isso, eu comecei a buscar conhecimento. Então, como eu trabalhava de garçonete, o que eu fazia? Eu ficava nos bastidores olhando como funcionava a cozinha, como funcionava o atendimento, o que era um sistema, porque até então eu não tinha conhecimento nem de que era um sistema. E eu comecei, a minha curiosidade começou a buscar, né, esse conhecimento e quando aconteceu. E hoje o Mestre Kami é um nome de destaque, né? E quem não conhece, quero convidar você a conhecer. Tive a oportunidade de estar algumas vezes. É um restaurante lindo, né? Uma comida maravilhosa e para quem curte, né, a comida japonesa e assim um espaço lindo que você pode levar seus amigos, estar com família, um ambiente familiar e muito bom, não é isso, Vanessa? Sim, na verdade, o nosso restaurante ele se destaca pelo padrão de qualidade, Betânia. A gente tem assim um processo, a gente tem uma rotina, um processo bem executado atualmente, onde esses anos de jornada de Mestre Kami fez com que a gente aprimorasse, né, todo o conhecimento e a técnica. Então, o que a gente oferece é mais que uma experiência. Eu brinco que é uma explosão de sabores, né? Conhecer o Mestre Kami é mais que uma experiência, viu, gente? É uma explosão de sabores, porque tudo é feito na hora, com muito carinho, para que vocês tenham a melhor experiência possível. Vale a pena conhecer o nosso sabor. E, Vanessa, com mais de 16 anos de experiência, você se tornou uma referência em transformar operações caóticas em negócios rentáveis. E gostaria que você falasse para a gente qual foi o ponto da virada que fez focar nessa área específica e você desenvolveu a sua metodologia. Conta isso para a gente. Então, Betânia, foi desafiador porque no começo eu não entendia de nada, né? Foi tudo muito novo. Era só o sonho e a vontade de vencer na vida.
O primeiro ano do Mestre Kami foi aquele ano boom, onde o lucro era de 50%, entre 40% a 50% variava-se o mês. Por que a gente tinha esse lucro? Porque era bem gestado, o dinheiro entrava, tinha uma rotatividade muito boa, então você administrar com o dinheiro é muito fácil. Quando vem o desafio é quando você se depara de fato, com a situação ali que não está fluindo, que tem alguma coisa errada, que você cresceu mais da conta. Então, você tem que aprender, você tem que buscar o conhecimento do que é uma operação. O que é uma operação, o que é uma ficha técnica, o que é, gente, é processo. Então, assim, você imagina uma pessoa do interior que vem para cá em busca de uma vida melhor, consegue montar o seu próprio negócio e tem que aprender tudo ali na prática. Você tem que viver. Eu falo que o método VR, que é o método que eu dei para a minha mentoria, é vivenciando a realidade. Tudo que eu atuo hoje dentro do meu negócio, que eu faço e levo para a minha consultoria, é a realidade de muitos. Então, eu quero levar para quem está querendo iniciar o seu negócio a forma certa de trabalhar e ter os seus resultados, porque até você amadurecer nesse processo, a gente sofre. Então, o pequeno empreendedor não tem um conhecimento suficiente para poder deixar o seu negócio maduro. Então, eu pulo etapas para ele, eu faço com que ele tenha todo esse conhecimento e tenha as ferramentas necessárias para que ele consiga se manter no mercado, senão a gente é engolido pelos grandes, né? Hoje em dia, as grandes marcas contratam as melhores empresas de gestão e contratam os melhores marqueteiros. Muitas vezes não tem nem qualidade, ou tem qualidade porque contratam os melhores. E Sim. aí engole o nosso mercado. Agora, Vanessa, eu me lembro que, assim, hoje a gente depara com uma mulher de sucesso, uma mulher que venceu muitos obstáculos comerciais nessa área. Mas houve um momento também, me veio à mente agora, porque eu conheci um pouco da sua história. O Mestre Kami, no começo, vocês passaram muitas assim, adversidades. E teve um momento também que aconteceu um incêndio, não foi? Sim. Você pode narrar um pouquinho para a gente? Eu quero deixar isso bem claro, para que hoje as pessoas olhem assim, é uma mulher de negócio, ela se deu bem, ela nunca passou pelo que eu estou passando. Às vezes um comerciante está nos assistindo, ela está falando de lucros e tal, mas ela não sabe o que é. Mas as pessoas que não te conhecem hoje assistindo, você também passou por muitos desafios que deu vontade de desistir, não era? Muitos. Na verdade, a resiliência mora na gente, né, Betânia? Desafio não só do incêndio, quanto a gente desfez a sociedade, toda a minha gestão de delivery eu deixei toda pronta na antiga sociedade, eu tive que começar do zero. Do zero, né? Então, eu comecei a trabalhar, os desafios eles vieram acontecendo e a gente foi trabalhando para que fosse vencendo cada um deles. O incêndio foi o pior. Porque você vê desmoronar ali tudo que você construiu e aí agora o que vai ser ali das nossas vidas, das pessoas que ali dependem. E a esperança é a última que morre. Por a gente ser resiliente, ser forte, acreditar no nosso produto, na entrega do que a gente faz, a gente ficou ali firme, acreditando e confiando que Deus iria abrir uma nova janela. E abriu essa janela e a gente agarrou a oportunidade. Estamos aí na nossa luta. Agora, fala um pouco dessa filosofia mão na massa. Mão na massa é porque a gente está ali o dia a dia, a gente está ali vivenciando cada rotina, vivenciando o processo, ensinando os nossos colaboradores como é que tem que fazer, designando as tarefas para cada um, para que a engrenagem rode. Porque a operação ela é bem complexa, então existem vários setores para ser trabalhado. Então, quando você tem uma operação bem estruturada, com processos bem definidos, o negócio anda. Então, você anda bem, o seu negócio acaba, você imagina, na atualidade, um CMV de 24% a 30% é muito bom para um japonês. Então, como é que você consegue isso, Vanessa? Eu me pergunto, com processo, com padrão, fazendo o negócio. Eu estudei muito a parte do processo, estudei muito a parte de execução. Então, o Manuel tem boa técnica, então eu pego a técnica dele, fiz a documentação de todo o meu processo para poder tudo fluir. Vanessa, vamos falar um pouco sobre o delivery, se tornou crucial. E o Mestre Kami já vem adotando isso desde o começo, certo?
Sim, a gente começou com delivery em 2011, não, em 2010. A gente inaugurou o restaurante em 2009. Em 2010 a gente já implantou o delivery, só que era bem devagar. Em 2011 começou a ficar bem melhor. Quando veio a pandemia, a gente já estava totalmente estruturado para o delivery. Só que a gente não estava estruturado para 100% do movimento ser delivery. A gente estava estruturado para ter a demanda de 30%. E foi uma época, não te cortando, né, que quem trabalhou com delivery teve Não um sofreu. sucesso, não sofreu. Não né? sofreu, não. A gente não tivemos... O mesmo movimento de mesa a gente teve no delivery. A gente simplesmente... O problema que a gente teve no delivery foi com a operação do delivery, porque não tinha motoboy suficiente para dar conta Para entregar. da demanda. E aí a gente teve que se reestruturar na parte da logística. Mas toda a parte de operação, de embalagem, toda a operação ali dentro do restaurante, de como atender o cliente, despachar, chamar sobre demanda, contratar mais motoqueiro, a gente teve ali que dar conta, né, daquela demanda e deu tudo certo. O desafio maior foi quando a gente desfez a sociedade em 2018, que toda a minha estrutura de delivery trabalhada eu deixei para a antiga sócia. E aí eu tive que começar do zero. Eita. Com 3 meses eu bati o faturamento que eu deixei na loja antiga, bati na loja que eu assumi, que foi a Lapa. Que maravilha. Então deu tudo certo, porque o processo já estava todo documentado, feito, e eu só segui. Maravilha. E além de gestora, Vanessa, você é mãe de 4 filhos e também é escritora. Como você concilia essas múltiplas responsabilidades e como a sua experiência pessoal se reflete na sua liderança e na forma como você inspira outros empreendedores? Rotina. A rotina como mãe. 4 filhos, Rotina. Restaurante, escritora, meu Deus! A questão de ser escritora, eu sempre sonhei em escrever um livro, só que eu queria um livro ali de inspiração, né? Eu queria um livro para contar como aconteceu o restaurante na vida de uma nordestina de interior, e aí eu queria algo bem legal. Mas, infelizmente, a vida me levou para contar uma outra história, que isso eu posso contar em um novo podcast. Que esse livro ele se chama Além do Peso, Alcoolismo Pós-Bariátrica. Então, vale muito a pena você conhecer esse livro, porque ele é um relato cru, vivido por mim, que ajuda muitas mulheres que estão passando por esse dilema de alcoolismo pós-bariátrica ou não. Então, nesse meu livro eu falo sobre a luz no fundo do túnel. E isso pode deixar para uma outra oportunidade. O que falta realizar na sua vida? Gente, isso aí me faz voltar ao meu passado de criança. Quando criança eu sonhava muito em ter coisas. Então, consegui realizar quase todos os meus sonhos. O primeiro é uma calça jeans de botão, deu certo. Minha bicicleta rosa de cestinha também deu certo. Escrever um livro, já escrevi 2. Maravilha. Livros, né? Esse ainda vai ser lançado em breve. E, né, um documentário contando a história de como aconteceu o Mestre Kami, também aconteceu. A gente conseguiu fazer o documentário, inclusive com você. Exato. E o Taborda. E falta ainda o filme, né? Quem sabe o filme em breve aconteça. O filme, com certeza. O filme aí na Netflix ou até no Globoplay. Agora, onde podemos assistir? Poderemos assistir o seu documentário? No YouTube. No YouTube, né? No YouTube. Mas na sua página do Mestre Kami. Na minha página do Mestre Kami tem o nosso documentário. É isso aí. Quer saber um pouco mais sobre a história de Vanessa? Assista esse documentário que vai valer a pena. Você, empresário, que está começando o seu negócio e pelas situações financeiras acha que não tem solução, você vai conhecer uma história de 2 cearenses que mostraram para o Rio de Janeiro que são guerreiros. Não é isso, Vanessa? Sim. Verdade. Vale a pena. Curte lá, tá? Vanessa, aproveita, entra, assista, curte, né? Assina também. Se inscreva no canal do Mestre Kami. Quando a gente viu o incêndio, o chão se abriu. Eu falei, pronto, vai acabar tudo. E agora, o meu pão de cada dia dos meus filhos. Eu estava grávida da minha filha caçula
Sentei de frente ao vizinho e vi o fogo pegar e fiquei em choque. A gente renasceu das cinzas. A gente foi no fundo e de lá a gente pegou assim a última esperança e estamos voando. E você poderia compartilhar com a gente uma história marcante de um restaurante ou do próprio Mestre Kami, que ilustre essa transformação, destacando os principais pontos e viradas de lições na sua trajetória? A minha sócia, Vanessa Raposo, ela me contratou para eu fazer a gestão do delivery dela, tá? Uma consultoria. Eu fiz a gestão do delivery dela, ela faturava 3 mil e no final da minha gestão eu deixei ela faturando 25 mil. Que então, maravilha! De 3 ela foi para 25. E a Vanessa esteve com a gente aqui. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a Vanessa, você pode dar uma olhada aqui na nossa lista, né, de vídeos. Você vai conhecer também a história dessa mulher guerreira, que hoje são sócias, né? E através desse trabalho, eu ofereci, né, a sociedade para ela. E ela aceitou, que foi muito bom, porque ela é maravilhosa na gestão financeira. A Vanessa cuida dos números. Ela fala que é a guardiã dos números. Eu faço a parte operacional e ela faz a parte dos números. É uma sociedade que eu estou muito feliz, que está dando muito certo. E, assim, imagina o sucesso, Vanessa. Né? Beijo, amiga. Te amo, viu? Qual é a dica mais valiosa que você poderia deixar e oferecer para que essa pessoa possa começar a mudar a realidade dos seus negócios? Então, a rotina ela faz total diferença para você ter um processo. Então, eu falo que são pilares: rotina, processo e padrão. Quando você atinge essa rotina, você consegue ter um padrão. E o padrão, ele te traz um processo que faz com que você tenha um padrão. O padrão faz toda a diferença para um restaurante japonês. Porque quando você padroniza o seu processo, tudo flui. Você consegue ter suas fichas técnicas bem feitas, você consegue precificar o seu produto. Porque muitas vezes a maioria não sabe precificar, então é aí onde o seu dinheiro vai embora. Então, o processo, ele traz esse resultado. Você mapear o seu processo, você traz os melhores resultados. Então, o Manuel, que é o meu sócio, ele tem a técnica. Então, eu estudei todo o processo de cada pescado, para que eu consiga ter a margem de perda de cada pescado. E eu sei a transformação que isso traz na nossa cozinha. Então, mediante a todo esse controle, a gente consegue ter esse CMV, que é muito satisfatório para a gente, que tem uma variação de 24% a 30% mensal. E você oferece uma mentoria personalizada. Como funciona esse processo? E para quem ele é mais indicado? O que um empresário pode esperar ao trabalhar com você, através dessa mentoria, e quais os resultados mais comuns que você e seus mentorados já alcançaram? O resultado é a otimização, né, do seu restaurante na parte operacional, principalmente na parte produtiva. Ele pode ter um resultado bem satisfatório ali de 10% a 20% ali de economia. Então, quando eu comecei a implantar esse meu processo, eu economizei ali em torno de 3 caixas de proteína de frango, 2 caixas de proteína de patinho. Para quem está começando, que não entende do que é uma operação, do que é um processo, faz total diferença você conhecer o meu trabalho, porque é onde eu vou te entregar ali os resultados reais na sua operação e na sua economia. Agora, para esse empresário que está nos assistindo, e ele gostaria de conhecer mais o seu trabalho e gostaria também de aprofundar na sua metodologia e buscar uma mentoria para aplicar o sucesso do Mestre Kami. Como fazer? Onde te encontrar? Qual a melhor forma para entrar em contato com Vanessa Rodrigues? Pelas páginas do Mestre Kami Rio e a minha página pessoal, Vanessa Rodrigues DM. Então, ali, os 2 canais, ele encontra o meu contato e pode pedir um orçamento. Vanessa, a gente já está caminhando para o final do nosso bate-papo.
Eu acredito que essa é a primeira vez, mas você vai voltar, porque tem muita história, né? Sim. Experiência própria. Você é uma mulher que venceu grandes desafios, não só na área financeira, mas na área pessoal também. Inclusive, você deu uma deixa aqui, vai ter que voltar para falar sobre o seu livro, sobre a sua história, né? Você venceu e tem muito para ensinar para muitas mulheres. Mas eu estou vendo em cima da mesa aqui meu primeiro sushi, guias e memórias. Fala um pouquinho, onde encontra e por que você trouxe esses manuais aqui? Fala um pouquinho pra gente. Gente, então, porque falar de processo e padrão tem que falar do que é executado. Então, Sim. eu desenvolvi o padrão do Mestre Kami com as nossas fichas técnicas, falando de sushi e sashimi, que é a parte padrão, fria, além da parte quente. Então, aqui eu tenho a parte fria, que é o nosso manual, né, que é para os nossos colaboradores, onde eu tenho aqui o padrão de corte, a gramatura do sushi para o nosso colaborador que é treinado, ele é treinado em cima das nossas fichas, né, da nossa padronização, onde tem ali a gramatura do Rosomaki, do Uramaki. Então, ele é um guia completo que, se você quer a minha consultoria, a minha mentoria, você vai ter isso aqui também no seu negócio, no seu estabelecimento. E o guia Meu Primeiro Sushi, que é Guias e Memórias, eu desenvolvi para o cliente final. Para o cliente que não conhece, ou quer conhecer, ou quer dar de presente, aqui ele vai ter um momento de educação. Meu primeiro sushi, guia e memórias. Aqui ele vai encontrar o que é um sushi básico, o que é um sushi padrão, como eu posso ir nos restaurantes e identificar se ele é um restaurante bom para eu comer, porque comer sushi tem que saber onde comer. Agora, só quem tem direito a esse material são os seus mentorados. Não, esse aqui você pode adquirir, pode comprar para dar de presente, Sim. Pode pedir pela rede social que a gente manda para você, pode ir no restaurante e pedir seu exemplar. Diretamente com você e nas redes sociais do Mestre Kami. Isso, esse aqui Sim. Você encontra no nosso restaurante, nas redes sociais do Mestre Kami. O meu livro pessoal não é diretamente comigo, na minha página. Além do peso, né? Além do peso. Eu quero fazer um próximo podcast contigo para você contar a sua história. Aí esse tem livro. que preparar o lenço, amigo, porque é bem sensível. Aí é lá no fundo. Esse aqui é para quem está querendo a sua luz e sair do seu fundo do poço. Vanessa, quais foram os meios de conhecimento que você buscou para hoje ser uma grande mentora? O Sebrae ele foi um parceiro ao longo da nossa trajetória do Mestre Kami. Antes de abrir o restaurante, eu busquei o Sebrae. No processo desses anos, eu busquei o Sebrae, os especialistas, para ter o conhecimento necessário que eu tenho hoje. Então, ele foi um aliado muito importante na nossa trajetória. Maravilha. Hoje transformou você numa grande empreendedora e também uma mulher que mentora, né? Sim. De outras pessoas. Eu gostaria que você deixasse, né, suas considerações finais e, mais uma vez, onde as pessoas podem encontrar você, esse empresário que precisa de uma força e buscando uma saída para o seu negócio e deparou com o nosso vídeo e com essa mulher pequena, grande mulher. Obrigada pelo elogio, Betânia. Eu fico muito feliz pelo convite, espero voltar outras vezes para poder trabalhar e pontuar coisas que sejam importantes, que agreguem aí no nosso mercado, principalmente para as mulheres empreendedoras, para os sushimens que têm a técnica, mas não têm o processo, que quer entender melhor, porque não é só um restaurante japonês, gente, é bem peculiar, é muito amplo o nosso mercado de operação, operacionalmente falando, é tudo muito minucioso. Então, você ter a diretriz para gerir o seu negócio, é importante você contratar bem para você ter tudo na palma da sua mão. Agora, Vanessa, as pessoas que queiram a mentoria podem entrar em contato contigo, mas você pensa ou já teve assim, uma equipe para dar um curso, até mesmo no Mestre Kami ou algum outro lugar? Sim, a gente tem a escola, a gente está trabalhando a possibilidade da escola Mestre Kami com 3 pilares. A parte de gestão operacional, que seria comigo, a parte técnica, que é do Manuel, que ele já treinou dezenas de pessoas que, inclusive, estão aí em restaurantes renomados e estrelados, né?
E também a Vanessa Raposo, minha sócia, que ela é a parte de gestão financeira. Então, são 3 pilares. A parte financeira é com a Vanessa, a parte operacional é comigo e a parte técnica é com o Manuel. Que top! E você pretende criar uma turma, possivelmente esse ano, ou é propósito para o próximo ano? Como É um projeto. É um projeto, É um projeto futuro que a gente pensa, assim, em trabalhar, porque o nosso mercado está escasso de bons profissionais. Então, todo mundo se diz sushi man. Na hora que vai fazer um teste, você vê que ele tem uma qualificação básica. Porque para comer sushi, gente, não é uma simples bolinha de arroz com peixe por cima, não. O sushi ele tem que ser bem executado, tem um corte, tem um ponto do arroz. O sushi ele tem que explodir na sua boca. Você tem que sentir os grãos do sushi desmanchando na sua boca. Então, geralmente, tem que ser um bom profissional qualificado com técnica para dar esse resultado. Eu acredito que você não vai poder esperar muito, não, depois desse bate-papo. Tomara. Criar uma turma já para começar a colocar profissionais da área no mercado, né? Vamos ver aí os patrocinadores aí dos insumos orientais, né? Exato. Quem vai querer entrar, a gente está aberto para proposta. Maravilha. Eu quero anunciar também que já a Vanessa, além de escritora, mãe, empresária, ela também vai ter o momento dela, o podcast da Vanessa. E você fique atento aí que nós vamos estar anunciando em breve. Vanessa vai estar aqui, ó, conversando com seus convidados. Não é isso, Vanessa? Não sei. Eu não sei. Vamos ver as possibilidades. Quem sabe, né? O futuro nos aguarda. Vanessa, muito bom receber você. Que Deus te abençoe. Sucesso no seu trabalho. Muito obrigada. Você é uma mulher guerreira, conheço você há algum tempo e venho acompanhando, né, o trabalho que você vem executando aqui pela cidade do Rio de Janeiro, que Mestre Kami é um presente, não só para lá, mas para todo o Rio de Janeiro, né? Obrigada. E eu quero agradecer você por atender o nosso convite e desejo muito sucesso. Mais uma vez, deixa o seu @ Vanessa Rodrigues DM ou @Mestre Kami Rio. Lembrando sempre que a nossa melhor imagem é você. Eu volto na próxima sexta-feira, às 19 horas. Que Deus te abençoe e tenha uma semana maravilhosa. Até a próxima.